e deixou o Alex Santana no banco. É jogo pro Arriagada, né, Linhares? O Arriagada em Fortaleza também, né? Teve até um chileno lá que foi botar pressão no Wesley Carvalho. O cara perguntou, eu não entendi nada daqui. Foi o melhor momento do jogo. Muito bem, 12h e 21 minutos. Vamos falar agora do Coritiba. Daqui a pouco o Alexandre Seixal volta com mais do Atlético Paranaense, trazendo a repercussão aí, as palavras do técnico Wesley Carvalho, né? Que avaliou o resultado de ontem lá no Maracanã. Enfim, tem muito mais do Atlético aí na sequência do bate-pronto. TT Mota, o Coritiba tá de olho aí na movimentação do mercado, tem saída de jogador, tem mudança na parte administrativa e tem jogador chegando aí para se integrar ao elenco Coxa Branca. Boa tarde, TT. Uma ótima tarde para você, Linhares, e um abraço a todos ligados aqui no Bate Pronto Curitiba. Curitiba não entrou em campo, mas vou te falar, que manhã movimentada nos lados do Alto da Glória, minha gente. Pois é. Hoje pela manhã foi confirmada pelo clube a saída do lateral direito Marcos Vinícius, de 26 anos. Ele que veio do Maringá, chegou na metade do mês de abril, junto com o zagueiro Vilar e o meio-campista Matheus Bianchi, mas o Marcos Vinícius não faz mais parte dos planos do Coritiba. Então, ele está sendo devolvido amigavelmente ao time do Maringá. O Marcos Vinícius fez 5 jogos, um deles apenas como titular, inclusive foi o Atletiba da Arena da Baixada. O empréstimo dele ia até o final do ano, mas um acordo entre o Maringá e o Coritiba acabou antecipando a saída do jogador. Isso porque tinha uma cláusula do contrato do empréstimo que previa isso, previa essa possibilidade de se encerrar o empréstimo com antecedência. Eu até perguntei pro executivo do Coritiba, Arthur Moraes, se existe a possibilidade do zagueiro Vilar também voltar para o Maringá, até porque a gente noticiou aqui no Bate Pronto Curitiba esta semana que essa notícia já havia saído no portal Dogão, um portal de torcedores, né, que, enfim, acompanham lá as notícias do Maringá Futebol Clube. A gente trouxe essa notícia no começo dessa semana e agora, pela manhã, a saída do Marcos Vinícius foi confirmada. A saída do Vilar, o Arthur Moraes não negou, não confirmou, mas não sei se ele não vai. O Maringá queria, na verdade, os três de volta. Os três, mas o Bianchi agora acho que... eu acho difícil. Coxa não vai liberar, não. Até... Ganhou moral o Bianchi, né? Ganhou moral o Bianchi, o Coritiba tá com poucas peças na meia cancha, né? Até é um dos problemas aí pro jogo do próximo sábado diante do América Mineiro. O Marcos Vinícius é o 6º jogador a ter seu contrato rescindido na última semana. Já teve a saída, o contrato rescindido, o zagueiro Chancelor, também o atacante William Potker, que foi pro Avaí, os volantes Júnior Urso, Juan Dias e Jesus Trindade. Então é o 6º contrato rescindido, Coritiba dando uma limpada na prateleira, como dizem naquele... E baixa um pouco a folha também, né? Abre espaço aí para novas contratações. O Marcos Vinícius, ele não pode reclamar de falta de oportunidade, né? Porque ele teve várias oportunidades, infelizmente ele não encaixou no Coritiba, né? Ele mostrou que não estava maduro o suficiente para ser um jogador de um time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Volta lá para o Maringá, onde ele fez um excepcional campeonato paranaense, né? Jogou muito, inclusive, naquela vitória do Maringá sobre o Flamengo na Copa do Brasil por 2-1. Ele, o Bianchi, o Vilar, né? Os três foram os pilares da equipe do Maringá, e muita gente até lá em Maringá fala que se eles tivessem ficado, a história lá daqueles 8-2 no Maracanã podia ser um pouco diferente, né? Não que o Maringá pudesse ganhar do Flamengo lá, sei lá, mas não seria de 8-2 como foi, né? Com facilidade e tal. Então o Marcos Vinícius volta, o Maringá tá no G4 do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro, que é o grupo 7, né? Tá buscando classificação para a próxima fase, e o Marcos Vinícius volta como um bom reforço aí pro Dogão, né? Para a sequência da competição. O Marcos Vinícius saindo e o Coritiba anunciou agora pela manhã oficialmente o novo gerente administrativo de futebol do clube. É o Guilherme Souza, ele é responsável pela gerência das categorias de base e agora vai passar a ser gerente administrativo do futebol profissional. Ele trabalha no Coritiba desde setembro de 2022 e fez parte aí da campanha
da base do Coxa, que foi campeão paranaense ano passado no Sub-20. Então, tá aí. Agora, digamos assim, o futebol profissional do Coritiba tem um gerente administrativo, uma peça que já estava na casa, alguém que estava nas categorias de base do Coritiba. Antes de chegar nas categorias de base do Coxa, em setembro do ano passado, o Guilherme trabalhou por 5 anos no Atlético Mineiro e atuou em cargos responsáveis pela gestão da base. Então ele já tem aí uma vasta experiência nas categorias de base e agora vai administrar o futebol profissional. Outra notícia que tá mexendo com a nação alviverde hoje pela manhã, a demissão do técnico Paulo Autuori, que hoje pela manhã deixou o Atlético Nacional, tá? E aí, minha gente, a torcida Coxa Branca tá soltando foguete, porque existe a especulação, a informação, né, de que o Paulo Autuori poderia vir para o Coritiba para ser um coordenador técnico, exercer a mesma função que ele fazia no Clube Atlético Paranaense. Eu mandei há poucos minutos, enquanto vocês falavam do Atlético, mandei aqui uma mensagem, um WhatsApp para o Paulo Autuori, perguntando das conversas, das negociações, e até o momento ele não me respondeu, e acho bem difícil que ele responda, né? Até porque quando está em negociações é bem difícil ele... até porque o anúncio do Atlético Nacional foi feito hoje pela manhã. Talvez então, ele nem soubesse, né? Você que falou, você foi demitido. Você foi demitido, aí, mas sabe Deus, né? Eu perguntei se com a saída dele do Atlético Nacional, se ele gostaria de você voltar ao devia ter futebol mandado uma mensagem assim, ô Autuori, o gato subiu no telhado. Você não pode dar a notícia assim, seca, entendeu? Sabe a história, né? E a torcida Coxa Branca nas redes sociais já tá comentando em muito essa questão da vinda do Paulo Autuori pro Coritiba, até para exercer esse cargo de coordenador de futebol. Teve até um torcedor, deixa eu ver aqui quem foi que me perguntou, o Orlando Fedevisc. TT, a promoção do Guilherme de Souza para gerente administrativo de futebol interfere num possível interesse do Coxa para o Autuori? Não. Por quê? Porque o Guilherme é gerente administrativo do futebol profissional e o Paulo Autuori viria para ser coordenador técnico. Ele não vai assumir como treinador, como técnico Coritiba, mas sim um coordenador. Então, as informações que a gente tem é que o Paulo Autuori seria... o técnico do Thiago Kozlowski, digamos assim, técnico do técnico. É o Felipão e o Turra, mais ou menos, né? Exatamente. A função que o Autuori, mesmo desenho. A função que o Autuori teve no Atlético, né, com o Fernando Diniz, não foi isso? Exatamente. Com o próprio Thiago Nunes, depois não ele foi isso? e depois ele acabou assumindo durante um período curto também como técnico, né? Após a saída do Thiago Nunes, mas e antes de ir pro isso, Atlético Nacional, ele foi coordenador técnico no Inter também. Foi, né? Foi também. Foi. E até quando ele foi anunciado no Atlético Nacional, a imprensa gaúcha anunciou antes do próprio Atlético Nacional. Então, que beleza. O Atlético Nacional em anúncios nessa questão é bem lento. Tem uma notícia aqui no GE, assinada pela Nádia Mauad, que dá conta dessa negociação, né, TT? Que o Autuori já teria se reunido com a diretoria e tem negociações já adiantadas aí para voltar ao Brasil. Inclusive a gente trouxe aqui no Bate Pronto, numa outra oportunidade, a informação de que o Paulo Autuori já seria um interesse do pessoal da coordenação da SAF no início do ano, né? Então já é um namoro meio antigo, digamos assim. E aí vamos aguardar aí pra... Claro que o clube não vai se pronunciar nesse momento a respeito disso, até para não melar a negociação. E eu continuo aqui aguardando uma resposta do Paulo Autuori, que eu também duvido que responda. É mais fácil a gente receber a notícia que ele foi apresentado hoje à tarde do que ele responder. Pois é, então tá aí a notícia, né? O Paulo Autuori deixa o comando do Atlético Nacional lá de Medellín, que tá nas oitavas da Libertadores da América, e surge então essa notícia de que ele deve vir para o Coritiba para assumir uma função de diretor técnico, né? Não seria o treinador para ficar ali à beira do gramado, mas sim um coordenador técnico num trabalho que
seria de parceria com o Thiago Kozlowski, aí não se sabe também a ideia, né, que o Autuori vai trazer para o clube, se de repente, vai ser o Thiago Kozlowski, ou ele vai indicar um novo treinador, né, para trabalhar junto com ele, ou se ele vai querer ser o treinador ali na beira do campo, né, então... Não, treinador ele não quer. O Autuori não quer faz tempo, não né? Pois mas ele a experiência do Atlético Nacional me soou estranha, porque ele já vinha falando, que nem o Felipão, né? O Felipão também dizia que não ia mais treinar, né? Então, enfim. Dá para esperar de tudo, né? Então, sabe Deus aí o que é que vão... É que o Autuori e o Ceni foram campeões mundiais juntos, né? Daí o Autuori vem para ser o diretor técnico, contrata o Ceni para ser o treinador, né? Aí que dobradinha boa, hein? Por isso. Então, E detalhe, né? Uma dupla que agrade muito o gestor, né? Da SAF, o Roberto Justus, detentor aí de 20% da SAF Tricorp. Então, vamos esperar aí os desdobramentos desta informação para ver né, se o Autuori vem mesmo, se ele se apresenta e o que é que ele vai trazer de ideias para o Curitiba, que está precisando também de boas ideias neste momento. Em Curitiba, 1h32. Estamos com o Bate Pronto em nome do consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui. Planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma. Com o consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Siga-nos também no Instagram e no Twitter, o nosso perfil é o @RIC Esporte Clube. Um rápido intervalo, voltaremos na sequência. Você continua com a gente aqui na nossa live durante o intervalo, falando dos assuntos do esporte do futebol, aqui no Bate Pronto. Voltamos já. Você está ouvindo Bate Pronto Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Bate Pronto no nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta lá para a Rádio Jovem Pan News. Muita gente participando aí, né? E hoje o assunto é que não falta aqui para a turma dar palpite, hein, ó. O Camperino, o Benjamin Kusevich está aqui também. O Kusevich está aí? Benjamin tem um perfil aqui do Kusevich. O Cristiano Fernandes, o Mangalov, o Kleber, o Miguel Tavares. O Miguel Tavares é lá de Portugal, ele tá perguntando do Bento, ele tá nervoso que o Bento não vai pro Benfica. Ele até falou assim, ó, vocês estão precisando do lateral direito, o Gilberto tá saindo do Benfica por 3 milhões de euros, já coloca no negócio do Bento, ele falou. Acho assim. Que ele tá indo pro Só Bahia, que o Gilberto, né? Tá fechando com o Bahia, vai ser jogador do Bahia. O Fernando Rafael, né? Tá aqui também. Se esqueceram que o Gabigol e o Arrascaeta fizeram no ano passado, nem foi pênalti. Ir ao Rio é só pra ir ser assaltado. Não dá pra gente discutir o jogo do ano passado, né? Já foi, né? Já Concurseiro tá aqui também. Desse ano. João Vitor Alves, o Vitor Garcia. Quem mais que tá aqui com a gente? O concurseiro fez até uma musiquinha já lá, ó. O terror, Edu é matador. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais aí. O Orlando Luiz tá aqui. O cara nem chegou, já é matador. Só que daí embaixo tem uma turma metendo a boca, dizendo que o Edu tá acima do peso. E aí teve até alguém que falou aqui, ó, que ele tá parecido com o Walter Bolacha. Um que chamou de Edu Lasanha também, né? Os caras não poupam nada, né? Muito bem, então tá aí, essa notícia do Autuori, né, deixa o torcedor do Curitiba entusiasmado, né, TT? Afinal de contas, é um nome que já vem sendo debatido aí nas redes sociais há algum tempo, né? Exatamente, no momento que a gente teve, na semana passada, assim que teve a saída do Zago, o nome do Autuori foi um dos preferidos da torcida coxa branca, digamos assim, né? Até teve uma movimentação nas redes sociais da torcida coxa querendo o Autuori de qualquer jeito. Vamos lá, tem o Alisson, tem o Orlando tá perguntando, Linhares, Engenheiro Beltrão e Pé Abiru é clássico? Claro que é, né? Bora voltar? Vamos para